Muito obrigada, senador. Muito obrigada a todos. É um prazer estar aqui hoje, tendo essa oportunidade de discutir a Base Nacional Comum Brasileira. Por isso, eu agradeço não só ao Senado Federal, à presidência da Comissão de Educação e ao senador Fernando Bezerra, mas também saúdo meus companheiros de mesa, Ana Helena Altenfelder, Elcio Corá e Kátia Smolli. Para falar um pouquinho da Base Nacional Comum, eu gostaria de começar dando um passo atrás e explicando rapidamente o que é o Movimento pela Base Nacional Comum. O movimento ele é um grupo plural e diverso que há 2 anos trabalha para facilitar e acelerar a construção de uma base nacional comum de qualidade para o Brasil. E a gente faz isso de 3 formas principais. A primeira delas é mobilizando atores em torno da causa, como, por exemplo, no caso aqui, essa audiência no Senado é uma oportunidade incrível para a gente mobilizar atores relevantes no parlamento do país com relação à causa. A segunda forma é produzindo estudos e pesquisas para subsidiar esse debate. Hoje a gente conta com cerca de 25... Alice, se você me permitir, você está falando em mobilização, eu cometi aqui uma pequena falha, mas é para informar que essa audiência tem a cobertura da TV Senado. Então, a mobilização nós já estamos realizando da Agência Senado, do Jornal do Senado, da Rádio Senado, e contará com os serviços de interatividade com o cidadão, o Alô Senado, através do telefone 0800 61 2211 e através do portal e-Cidadania, por meio do portal www.senado.leg.br/e-Cidadania, que está transmitindo ao vivo a presente reunião e possibilitará o recebimento de perguntas e comentários aos expositores via internet. Desculpa a interrupção, devolvo a palavra a você, mas dizer que essa mobilização já está ocorrendo ao vivo. Em tempo real. Perfeito, senador. A segunda forma como a gente tem trabalhado para alimentar o debate sobre a construção de uma base curricular comum para o país é ao disponibilizar estudos e pesquisas, evidências nacionais e internacionais para alimentar esse debate. E hoje a gente conta com um corpo de cerca de 25 pesquisas que foram feitas com instituições renomadas, como o próprio SEMPEC, a Fundação Carlos Chagas, enfim, uma série de pesquisadores renomados do país e de fora do país, que têm levantado como que são os currículos dos estados no ensino fundamental 2 e no ensino médio, quais são os consensos e dissensos a respeito da construção de uma base curricular comum, enfim, uma série de informações relevantes que ajudam a entender de que a gente está falando e alimentar esse debate. E a terceira forma é envolvendo os professores em todas as fases de elaboração deste documento, porque, embora o movimento seja uma entidade não governamental, a gente pretende e promove para que todos os níveis de governo, né? Então, claro, não só o MEC, mas também os estados e os municípios estejam engajados nessa construção da base curricular comum e que, principalmente, os professores, não só de escolas particulares, mas principalmente de escolas públicas, que envolvem a maior parte dos nossos alunos no país, estejam acompanhando essa discussão em todas as suas fases. Então, apoiamos muito a decisão do MEC de trazer professores de sala de aula para a construção do documento. Queremos que esses professores, e estamos promovendo para que esses professores participem da leitura crítica do documento. Minha colega Kátia vai falar mais sobre isso. E, principalmente na fase de implementação, eles vão ser fundamentais. Quem faz parte desse movimento? Hoje a gente conta com uma série de atores de diversos setores, então temos pessoas que estão no terceiro setor, na academia, no setor público, então tem pessoas que estão na gestão pública municipal, na gestão pública estadual, na gestão pública federal da educação, no parlamento. Então é um grupo bastante plural e bastante diverso que vem discutindo a questão da construção de uma base curricular comum. O que é essa base? Segundo o entendimento do movimento pela Base Nacional Comum, esse é o conjunto essencial de aprendizagens, ou seja, conhecimentos e habilidades essenciais aos quais todos os estudantes brasileiros têm o direito de ter acesso e se apropriar durante a sua trajetória na educação básica, ano a ano, desde a educação infantil até o ensino médio.
Essa base ela é importante porque, com ela, os sistemas educacionais, as escolas, os professores e os pais vão ter um guia importante para participar e acompanhar mais de perto a vida escolar de seus filhos. Então, tem questões, por exemplo, a gente sabe que quando um menino está estudando na rede municipal e passa para a rede estadual, existem lacunas de aprendizagem muito grandes. Se ele se muda de um estado para outro, existem lacunas de aprendizagem muito grandes. Se ele se muda de uma escola para outra, existem lacunas de aprendizagem muito grande. Trazer esse norte claro do que é direito dos alunos aprenderem a cada ano, em cada etapa da educação básica, é um fator de equidade muito grande para a educação nacional. E, por essa razão, essa é uma das principais razões por que a gente acredita que a criação de um documento como esse traz um norte claro importantíssimo para o país como um todo e para um realinhamento do sistema educacional brasileiro. O que é essa primeira versão da Base Nacional Comum? Ela está disponível para todos no site do MEC, que é basenacionalcomum.mec.gov.br. Ela deve ser obrigatória para todas as escolas de educação básica do país, públicas, privadas, todas. Ela é parte integrante dos currículos das redes e escolas. Eu queria chamar a atenção para isso. A base não é o currículo, mas a base é um ponto comum de todos os currículos. São as aprendizagens essenciais que devem constar em todos os currículos de todas as escolas e sistemas de ensino no país. Então, esse esqueminha dos círculos ali, ele mostra isso. A Base Nacional Comum, ela integra os currículos de todas as redes e os currículos de todas as escolas. Ela aponta um conjunto essencial de aprendizagens comuns. Ela trata de uma parte do o que aprender. Ela não trata de como ensinar, ela não trata de como avaliar, como devem ser as relações entre escola e comunidade e por aí vai. Isso segue sendo de responsabilidade das redes e das escolas. E ela deve ser construída pelo MEC junto com os professores, os estados e os municípios e com a participação da sociedade por meio da consulta pública. Esse é o momento em que a gente se encontra. E é uma oportunidade que a gente tem como país para identificar e propor a educação que a gente quer, a educação que é de direito das nossas crianças e adolescentes. Então, até o dia 15 de dezembro está aberta uma consulta pública neste site do MEC, que a gente tem como cidadãos e como atores da área da educação brasileira o dever e a oportunidade de participar e de melhorar esse documento. Por que ter uma base nacional comum? As evidências mostram que, para promover a equidade, um sistema educacional precisa ter um norte curricular comum, claro, que defina os conhecimentos e habilidades que todos os alunos têm o direito de aprender. Essa parte eu vou deixar para minha colega Kátia falar um pouco mais como ela vai tratar da questão dos professores, mas o que a gente nota nas nossas evidências é que a base quer a base. Professores, gestores, alunos apontam para a necessidade desse norte curricular claro. E aqui eu trago uma informação interessante de uma pesquisa feita com alunos, com professores universitários, com empregadores, que mostram um pouco do quanto que a escola atual está distante dos projetos de vidas dos alunos, dos nossos jovens. E aqui a gente aponta algumas aprendizagens que têm sido apontadas por essa pesquisa como relevantes e que hoje a escola não está propiciando para todos os alunos. Nem todas as escolas propiciam isso para todos os alunos. Então, por exemplo, eu gostaria de chamar a atenção na área de matemática. Algumas coisas que os alunos, os empregadores, os professores universitários têm destacado que têm sentido falta. Por exemplo, alunos, os jovens, eles têm tido muita dificuldade, por exemplo, para dar troco, conseguir calcular juros simples, conseguir calcular porcentagens, entender planilhas, tabelas, gráficos. Então, são coisas muito básicas que não estão sendo apropriadas pelos nossos alunos. E isso mostra um pouquinho desse distanciamento e desse descolamento entre a escola que existe hoje e as necessidades que os jovens enfrentam nas suas vidas, enfrentam para continuar os estudos ou não, enfrentam para entrar no mercado de trabalho. Então, é importante lembrar que a escola ela precisa não só propiciar uma formação integral do indivíduo, que é fundamental, mas trazer instrumentos muito relevantes para que ele possa aprender a aprender a vida inteira. E aí é importante que essa base nacional converse com isso. Aqui a gente trata um pouco da questão do realinhamento do sistema. Com a base nacional comum, a gente consegue fazer com que
a formação inicial e continuada dos professores responda ao que é esperado que os alunos saibam, que as avaliações externas olhem para isso, os recursos didáticos, os concursos de admissão nas redes, os currículos das redes e escola, tudo isso deve convergir para esse conjunto essencial de aprendizagens essenciais para cada aluno. Então, é importante que haja essa clareza do norte curricular, porque isso reorienta todo o sistema e traz uma maior equidade. Ai, meu Deus, um minuto. Aqui eu queria trazer um exemplo, que é de comparação de índices de livros didáticos do terceiro ano do Plano Nacional do Livro Didático. E isso mostra um pouco qual que é a realidade encontrada nas nossas escolas. Na prática, o que a gente tem notado é que os currículos das escolas eles são muito pautados, por um lado, pelos livros didáticos utilizados, por outro lado, pelas matrizes de avaliação. E hoje, os nortes curriculares existentes para o país eles são tão amplos e tão genéricos que eles permitem interpretações tão amplas que caibam esse tipo de disparidade. Em um livro, os números vão até 999, em outro vão até 3.000. E no primeiro livro, a divisão com 3 algarismos no dividendo, no outro com 2 algarismos no dividendo. No primeiro, trata-se de hora e minuto, no terceiro, leitura de horas. No primeiro, trata-se frações e no segundo, não se trabalha frações. Então, alunos, né, que estudam em escolas, por exemplo, com livros diferentes assim, eles acabam tendo acesso a uma aprendizagem completamente diferente. E é uma inversão. Na verdade, o que deveria pautar os livros didáticos, pautar as matrizes de avaliação, a formação dos professores, especialmente, é esse norte curricular comum, e não o contrário. Também é importante lembrar que essa base curricular comum está prevista em lei, ela está prevista na Constituição Federal, na LDB, nas diretrizes curriculares nacionais e, por último, no Plano Nacional de Educação. Bom, vou deixar isso para o meu colega do MEC, apresentar um pouco mais sobre o processo feito pelo Ministério da Educação, o CONSED e a Undime, e gostaria de falar um pouco da importância que essa Comissão de Educação tem para não só olhar para esse documento e fazer recomendações concretas e análises concretas sobre esse documento da base curricular comum, mas também para levar essas discussões para a ponta, para levar essa discussão para os estados. Então, gostaria de fazer um convite, um apelo, que essa comissão seja parceira, como tem feito isso em diversas frentes e nessa também, para nos ajudar a levar essa discussão para a ponta, porque é importante que todos os professores, todos os sistemas, de fato, discutam esse documento e aproveitem essa oportunidade de contribuir para a melhoria dele. Agradeço muito pela oportunidade e estou à disposição para perguntas.